Prática interdisciplinar. Estrangeirismo. A influência do inglês na língua portuguesa. Introdução. Esse trabalho tem por objetivo entender o conceito sobre estrangeirismo e a influência do inglês no português. Mas afinal, o que é estrangeirismo? Estrangeirismo nada mais é do que palavras de outra cultura impregnadas na nossa, ou seja, na língua portuguesa. Não é de hoje que podemos notar o quanto a língua inglesa está presente no cotidiano dos brasileiros, até mesmo no que se trata da sua própria cultura. Quem nunca ouviu, pronunciou ou até mesmo usou para algum benefício no seu dia a dia tais palavras como internet, fast food, milkshake, hambúrguer, delivery, coffee break e feedback? Pois é, essas são muito das palavras da língua inglesa que fazem parte da nossa rotina quando estamos se comunicando em português, o nosso idioma oficial, seja na escola, no trabalho, com os amigos ou até mesmo no âmbito familiar. Não é de hoje que empréstimos linguísticos e estrangeirismos como esse fazem parte da língua portuguesa. É com base nisso que iremos se aprofundar no assunto sobre estrangeirismo e a influência dele para com o nosso idioma. Boa noite, caros colegas. Me chamo Miguel Tancredo. Estou aqui para falar sobre a fundamentação teórica e estrangeirismo. Onde ficou a minha parte para mim falar sobre o projeto de lei do deputado Aldo Rebelo, que surgiu esse projeto de lei número 1676/1999, sobre a promoção, a proteção, a defesa e o uso da língua portuguesa, do deputado que eu já citei, Aldo Rebelo, que se tornou uma discussão sem fim que dura até os dias atuais. O deputado expôs sua preocupação quanto à descaracterização do português brasileiro, querendo assim utilizar da lei como uma barreira para evitar que isso ocorresse. Assim, o Congresso Nacional decretou uma incumbência, mas houve ideias contrárias nesse projeto de lei proposto pelo deputado, que dispõe sobre a promoção, a proteção e a defesa e o uso da língua portuguesa e das outras providências iniciais. O documento visa uma homogeneização da língua portuguesa, buscando uma limpeza do estrangeirismo. As discussões e as manifestações a respeito do uso do estrangeirismo por parte dos brasileiros são comuns há algum tempo, bastante presentes nos meios políticos, acadêmicos e divulgado através da mídia. Há uma preocupação com a língua portuguesa e é comum que ela represente em termos identitários para o Brasil e para os seus falantes. Tal preocupação centra-se no argumento de que o uso do estrangeirismo é um caminho para uma descaracterização da língua nacional, que estaria, de certa forma, prejudicando nosso idioma e colocando em risco, assim como nossa nacionalidade. Dessa forma, é possível notar que há um movimento que vai contra o uso do estrangeirismo, que o considera lesivo à língua portuguesa. E é nessa direção que caminha o projeto de lei da PL número 1676, proposto por Aldo Rebelo. É importante compreender que os contatos de diferente língua com a língua portuguesa influenciaram e continuarão influenciando na constituição do nosso idioma. E é um processo natural a todas as línguas. Segundo Fiorin, vários linguistas manifestaram batendo de frente com o tal projeto, que inclusive afirma que, estando sólido a gramática da língua, tanto na fonologia, morfologia e sintaxe, seu fundo léxico comum, não tem por que temer qualquer alteração do idioma em virtude de algumas centenas de empréstimos. Estes empréstimos são constantemente presentes em nosso meio. Já Bagno afirma que, por falta de informação científica,
É evidente que todas as afirmações, quando se trata do purismo linguístico, que há vários séculos vem jurando de pé junto que a língua portuguesa está sendo assassinada, que dentro de pouco tempo ela não vai existir mais, que o estrangeirismo vão destruir a estrutura do português, que o desprezo dos falantes pela sua própria língua vai condená-la ao desaparecimento e etc. Segundo Infante, podemos observar que a língua nativa do Brasil era indígena, que ao ser colonizado adotou a língua portuguesa como padrão. Desse modo, os vocábulos de origem indígena continuam sendo utilizados ao mesmo tempo como de origem africana. Então, o empréstimo da língua não é algo novo. No caso da língua portuguesa, podem-se apontar casos de palavras tomadas de línguas estrangeiras em tempos muito antigos. Hoje, há uma grande influência da língua inglesa no Brasil e é notório o aumento de vocábulos da língua inglesa. A exemplo, a moda, a linguagem não está sendo diferente. Assim, independentemente do vocábulo ser do processo migratório ou não, basta que a pessoa utilize uma unidade linguística estrangeira no seu falar, para que ocorra o fenômeno sociolinguístico. Resumindo, nós usamos o vocábulo inglês constantemente no nosso dia a dia, e, ao meu ver, isso não é prerrogativa para acabar com a língua portuguesa. Boa noite, eu me chamo Liliana Evangelina e darei continuidade a essa apresentação. Bom, como podemos ver, a personagem Mafalda, nos quadrinhos apresentados no slide, ela mostra um pouco do que acontece hoje em dia, que o estrangeirismo já está tão infiltrado, em português, que as pessoas não percebem mais o que é o português, o que é o inglês, em alguns casos. Como, por exemplo, todos nós usamos mouse, jogamos games, usamos a internet, e se nós, sendo adultos, não paramos para analisar o que estamos falando que seja em inglês, o que estamos falando que é em português, imagina as crianças. Isso tem um lado bom, que é as crianças aprenderem desde cedo a se expressarem em inglês, a não terem medo de uma nova língua, uma língua que não é a sua nativa. Não terem medo de pronunciar, as palavras em outra língua. Vai ter aquela curiosidade também de que eu posso aprender uma segunda língua além da minha, e essa língua pode me ajudar a me comunicar com pessoas de outros países até. Então, com o passar dos anos, quando a criança se torna um adolescente, um jovem, já tem muito conhecimento do inglês, muitos cantam com perfeição músicas em inglês e sabem exatamente do que estão falando. E isso se deve ao estrangeirismo. Muitos acham que existe também esse lado ruim, como foi dito a respeito do deputado Aldo Rebelo, que falou sobre o medo de o inglês atrapalhar o português, do português chegar a morrer a qualquer momento. Mas nós, aqui do grupo, não achamos que isso seja possível, porque podemos ver que as crianças estão aprendendo desde cedo algo que em gerações passadas só aprendia quem realmente queria muito, quem tinha interesse de ir para o exterior, ou que fosse ingressar no mercado de trabalho e quisesse estar adiante dos demais concorrentes. Hoje em dia, pode-se dizer que as crianças elas já crescem sabendo inglês muito bem. Na sua adolescência, elas jogam jogos que estão totalmente em inglês. Nem chamam de jogos, chamam de games, E é uma facilidade para elas. E quando chega na fase adulta, mesmo sem ter um curso, já sabem se pronunciar sobre algumas coisas, se expressando em inglês. E elas não temem pronunciar essas palavras, exatamente porque elas já estão acostumadas desde a infância. Coisa que não acontecia em gerações passadas, porque antes as pessoas aprendiam, mesmo fazendo algum curso,
para poder melhorar seu inglês, para aprender o inglês, tinham muita dificuldade e tinham receio de pronunciar as palavras errado. Então, esse estrangeirismo está fazendo com que as crianças não tenham esse receio. Os adolescentes têm uma facilidade maior de aprender outras línguas. Na sua juventude já estão muito bem quanto a isso, entram no mercado de trabalho tranquilamente. Muitos até leem livros em inglês, né? O original mesmo, coisa que muitos adultos, gerações passadas, não conseguem de forma alguma, né? Tem praticamente o básico da escola porque não se interessaram em aprender, porque naquela época o estrangeirismo já existia, mas não com tanta força quanto hoje em dia. Então, essa era a preocupação do deputado, mas também, ao mesmo tempo, temos aí a questão dos linguistas que foram contra, exatamente porque isso pode ajudar muito, né, as atuais gerações e pode também influenciar as antigas gerações a aprender uma segunda língua, porque todos somos capazes. Podemos ver que muitos jovens, adolescentes, crianças ensinam para as pessoas mais velhas, para os seus pais, para os seus tios, né, até avós, coisas que na verdade eles nem imaginavam que existia, porque a tecnologia tem avançado muito e muito rápido. Exatamente por causa do estrangeirismo, tem sido fácil. Podemos ver, inclusive, que hoje em dia muitos adolescentes e crianças também já leem online, né? Eles leem livros que são virtuais, os famosos e-books. Eles não se expressam dessa forma. Eu tenho um livro virtual, não, eu tenho uma lista de e-books, né, uma playlist, na verdade. Eles falam que tem uma playlist de e-books que curtem ler online e não param para analisar. Nossa, eu disse playlist, e-books online, nada disso faz parte da minha língua nativa. Não, na verdade, entra aí a questão do estrangeirismo, né, do empréstimo linguístico, que se torna algo muito comum para crianças, adolescentes. Às vezes, uma coisa como, por exemplo, lista de músicas, eles podem usar uma só palavra como playlist, é algo muito fácil. Quando eles crescem, eles percebem que já tem um bom entendimento. Isso tem sido realmente uma influência muito forte nos dias de hoje. Podemos ver no nosso cotidiano mesmo. Basta reparar um pouco mais nas nossas crianças e adolescentes, tendo essa facilidade de falar em inglês e essa facilidade, graças à tecnologia avançada, de ter acesso em praticamente tudo que eles fazem, né? Ter acesso ao inglês. E não só ao inglês, há muitas outras culturas e idiomas também. Porque, por exemplo, a questão do K-pop, que é um pop, né? Uma música pop que vem da Coreia e vemos tanta criança e adolescente cantando como se soubessem mesmo coreano. Ficamos assim, abismados, e se perguntar para eles como eles sabem aquela língua, eles vão dizer, eu não sei, mas eu aprendi escutando algum grupo de K-pop, sendo que a língua coreana é totalmente diferente da nossa. Eles provavelmente não saberão ler aquela música escrita em coreano, mas eles sabem pronunciar, e como eles pesquisam a respeito porque é do interesse deles, vão saber qual é o significado de tudo que estão falando, mas não vão saber ler. Eles vão pesquisar por traduções. Se eles não encontrarem traduções em português, eles procuram em inglês e mesmo assim eles entendem. Muitas entendem. E não falo só de adolescentes, crianças também. E outros pesquisam no português, conseguem entender o contexto, falam da música para você com a maior facilidade, que está numa língua completamente diferente. Então, mesmo sem saber ler o coreano, mas conseguem pronunciar aquelas palavras de tanto ouvir. E é dessa forma que começou, né, com a influência do inglês. E acontece até hoje. Ouvem tanto essas palavras em inglês que tem facilidade em falar, em saber do que se trata. Às vezes, se você escrever aquela palavra, elas vão olhar e falar,
Não sei bem como pronuncia, mas se você perguntar para elas o que é tal objeto, eles vão dizer aquela palavra em inglês. Então é algo muito interessante, né, de se pesquisar o estrangeirismo em si, especialmente assim, na língua portuguesa, que é a nossa, né, nativa. É interessante porque tem sido algo inconsciente, algo involuntário e que de certa forma ajuda, né, as nossas crianças a terem mais cultura, a terem acesso aos outros idiomas, a conseguirem se expressar e às vezes nem mesmo elas percebem esse conhecimento que elas adquiriram. Sendo assim, será que o estrangeirismo realmente é prejudicial à nossa língua e nação? Devido à dificuldade de muitas pessoas, ainda nos dias de hoje, de ter acesso direto aos ensinamentos relacionados a outros idiomas e culturas, de certa forma, essa influência que traz um pouco do que está fora da nossa bolha nos desafia a sermos mais flexíveis. E isso pode ser algo positivo. A mistura de culturas e idiomas pode não ser algo para matar nossa língua nativa ou nos fazer esquecer nossas próprias tradições e costumes. Pelo contrário, apenas acrescenta sabedoria e incentiva as nossas gerações a acolher todas as pessoas de forma flexível, adaptável e compreensiva, independente de língua, raça, nação, religião, cultura. Afinal, aprender nunca é demais. Então, chegamos a essa conclusão de que não é necessário nós evitarmos o estrangeirismo, apenas podemos desfrutar dele de uma forma positiva. Podemos mostrar para as nossas crianças, nossos adolescentes, que existem palavras que usamos que vêm do inglês. Olha só, você conhece algumas palavras em inglês, você sabia? Por exemplo, e começar a falar algumas que aquela criança ou adolescente costuma utilizar. Mostrar a elas, olha, nós temos essas palavras em português, né? E explicar como é. Mas não obrigá-las a evitarem o estrangeirismo. Mostrar para elas que é interessante, sim, elas saberem desde novinhas a utilizar do inglês e de qualquer outra língua que elas estejam aprendendo, né? Naturalmente, assim, através de músicas, de jogos e e-books, né? É interessante. E mostrar para elas, isso não faz parte da nossa língua nativa, mas meus parabéns, você está conseguindo ir muito bem em aprender essa nova língua, mesmo involuntariamente, de uma forma tão natural, não é verdade? Então, essa é a conclusão a qual nós chegamos. O estrangeirismo pode ser algo bom, de forma que os adultos também poderiam se interessar a aprender da mesma forma. Afinal, aprender nunca é demais e não há idade para isso também. Fazer uma pesquisa com o tema estrangeirismo ajudou muito no desenvolvimento acadêmico e também ajudará na vida profissional, pois o estrangeirismo jamais colocará em risco a soberania da língua portuguesa, pois o estrangeirismo ele revigora e enriquece a nossa língua. A experiência de ter feito um trabalho à distância com outros colegas, para mim foi algo novo. Moro numa região que, por exemplo, a internet falha quase todos os dias. A energia, por exemplo, é um negócio meio complicado. Eu trabalho na zona rural, com meus pais, com outras pessoas. Para mim foi um pouco cansativo, porque eu chego tarde em casa, mas para mim foi um negócio bem bacana, algo novo, e que espero estar me aperfeiçoando a cada trabalho novo que pintar pela frente. E espero que eu fique mais atento nos outros que virão, para não ter essa falta de tempo. Aprendi bastante. Espero que nos próximos que venham pela frente, que eu melhore cada vez mais. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. A oportunidade de pesquisarmos e fazermos um trabalho a respeito do estrangeirismo nos ensinou bastante, de que devemos olhar os dois lados da moeda, na verdade, que sempre tem aquelas pessoas que acham que é algo bom e aquelas que acham que é algo ruim, e podemos analisar os dois lados e tomarmos nossa própria conclusão, temos nossa própria experiência, nosso entendimento particular a respeito do assunto. E que também é importante darmos valor a tudo aquilo que nós aprendemos, porque pode ser algo
que podemos usar lá na frente. Então, nós queremos agradecer aos nossos colegas por assistirem nossa apresentação, ao nosso professor Rafael pela oportunidade que está nos dando de apresentar nosso trabalho e à Uniaselv por estar nos dando a oportunidade de fazer uma pesquisa que vai acrescentar muito em nossas vidas e nossas carreiras profissionais. Muito obrigada, boa noite a todos.